Boa noite a todos os participantes de mais um evento do curso de capacitação continuada que está sendo organizado pelo NUES, Núcleo da Escola de Servidores, aqui da direção do Foro, do curso de capacitação continuada de São Paulo, em parceria com a SECOM, Central de Conciliação aqui de São Paulo, e o SEJURI, Centro de Justiça Restaurativa, aqui da Seção Judiciária de São Paulo. Esse curso abrange diversas palestras que vêm sendo focadas na cultura de paz. E os participantes, normalmente, têm bastante interesse na conciliação, na mediação e também agora na facilitação de círculos de justiça restaurativa. Hoje, nós vamos ter um tema muito relevante, que também vem sendo apresentado às diversas instâncias do sistema de justiça em âmbito nacional, vem ganhando seu espaço já há um bom tempo, que é o direito sistêmico, que vem se mostrando uma importantíssima porta de entrada da cultura de paz no sistema de justiça e um instrumento de verdadeira transformação social. A palestra de hoje será o direito sistêmico como método de resolução de conflitos e vai ser ministrada por um grande amigo, por um companheiro de jornada, que é o Marcos Antônio Ferreira de Castro. Nós nos conhecemos em meados do ano de 2008, no início do ano de 2008, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na subseção judiciária de Coxim, no Mato Grosso do Sul, e lá conheci o Marcos. A partir de então, ele aceitou meu convite, passou a ser diretor da secretaria, e caminhamos juntos, trabalhando, prestando serviços na subseção judiciária de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e depois em Botucatu, no Juizado Especial. É uma imensa satisfação poder estar aqui, acompanhando a palestra de hoje, apresentando o Marcos e aprendendo com ele. Eu queria agradecer de forma muito especial aos juízes federais Caio Moisés, Bruno Takahashi e Kátia Cunhada, que são os coordenadores dos núcleos do NUES, SECOM e SEJURI. Agradecer aos servidores, grupo de apoio que vem possibilitando que esses eventos aconteçam com essa qualidade, com esse nível que nós estamos vivenciando. Agradecer a todos os servidores, nas pessoas da Norma, da Sandra, da Elaine, da Carla e de todos os demais que vêm contribuindo para a organização do evento. Eu tenho alguns avisos iniciais para os participantes. Me foi solicitado que informasse que o evento está sendo gravado e transmitido ao vivo no canal da Justiça Federal de São Paulo, no YouTube. Também me foi pedido para informar que as perguntas e comentários podem ser colocados no chat e serão muito bem-vindos. E ao final da palestra, nós iremos repassá-las ao palestrante para que a gente possa ter alguns momentos de troca, com os participantes. Gostaria de informar também que no decorrer do evento será disponibilizado no chat do YouTube um link do formulário de confirmação de presença. Nossa equipe vai estar acompanhando. Qualquer dúvida dos participantes é só colocar no chat, que a nossa equipe vai procurar atender a todos. Neste momento, então, peço licença para apresentar o Marcos e o seu currículo, nessa sua atuação diferenciada, destacada, para a disseminação do direito sistêmico e das constelações familiares em todo o sistema de justiça, em âmbito nacional e também internacional. O Marcos é analista judiciário, servidor público federal, atualmente no exercício do cargo de diretor de secretaria do Juizado Especial Federal de Botucatu, aqui na Seção Judiciária de São Paulo. É especialista em Direito do Estado e das Relações Sociais pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Universidade Católica Dom Bosco. É pós-graduado em Direito Sistêmico e pós-graduado em Constelação Familiar pela Faculdade Innovari, em parceria com a Hellinger School da Alemanha,
mestrando em Sistemas Alternativos de Resolução de Conflitos pela Universidade Federal Lomas de Zamora, em Buenos Aires, Argentina. Membro da Hellinger Ciência e docente na Escola Hellinger. Fez sua formação em constelação familiar no Brasil, na Alemanha e no México. É membro voluntário da Rede de Proteção à Vida. É um grupo multidisciplinar de profissionais ligados à saúde mental, espiritual e física, cujo objetivo é a valoração da vida, notadamente na prevenção do suicídio, na região de Botucatu. Então, agora, com a palavra, o nosso estimado amigo e palestrante de hoje, o Marcos Castro. Por favor, Marcos. Muito boa noite, doutor Fernão. Que alegria hoje estar aqui. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria realmente agradecer, não é, ao Centro de Justiça Restaurativa, à Escola dos Servidores, à Central de Conciliação, né, à Seção Judiciária do Estado de São Paulo por esse convite, por essa oportunidade. Reunir hoje aqui realmente traz bastante alegria para poder falar um pouquinho sobre o direito sistêmico, né, como essa abordagem na resolução de conflitos. Então eu deixo também todo aqui o meu abraço aos que estão nos acompanhando pelo YouTube e peço a vocês assim que a cada momento vocês possam perceber, né, no corpo, como é que essas palavras chegam até vocês, né? O corpo nos dá esses sinais, essas informações, e hoje estamos aqui nesse ambiente virtual, mas o fato de estarmos conectados dessa maneira não impede que tenhamos uma profunda sintonia uns com os outros. Então eu convido cada um de vocês para que a gente possa vivenciar esse momento juntos, e também ir além das palavras e observar tudo aquilo que se apresenta para nós. É como se cada um pudesse se perguntar, né? Olha, como eu estou nesse momento? Se você pudesse se observar agora, né? Que sentimento, que emoção se manifesta? Vamos deixar vir o que é que está presente, porque aí encontramos também em nós mesmos esse estado de presença, né? Essa possibilidade de estar totalmente aqui. É como eu disse, assim, o corpo nos dá esses sinais e o corpo está no agora, mesmo que muitas vezes a mente esteja tão distante. Então, ter essa possibilidade de estar totalmente aqui. E assim nós estabelecemos esse canal de comunicação mais atento, mais profundo. O Nelson Mandela já nos dizia assim, olha, se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. E agora esse nosso diálogo também é estabelecido através dos corações. Os corações podem ser vistos, podem ser lembrados, tocados. Afinal, o nosso coração está aí e bate incessantemente. Já se deu conta disso? Mesmo que a gente não perceba, o nosso coração está a todo momento trabalhando, inclusive, por nós mesmos. Então podemos também recuperar essa paz, essa serenidade que vem do coração, o que devolve a nós, igualmente, a nossa própria humanidade. Então esse convite é seguir desde esse início, em um caminho onde os conflitos, eles não têm uma etiqueta, um carimbo próprio como algo negativo, ruim, que precisa ser afastado, rechaçado imediatamente e a qualquer custo. Mas, de certo modo, também possibilitamos que eles tenham o seu espaço, porque eles fazem parte, né, da evolução do próprio indivíduo ou do grupo. Afinal, muitas vezes o que nós vemos, o que nós percebemos, é que grandes conflitos se apoiam simplesmente na ideia de que eu tenho razão. E isso, nós vamos ver que guarda também uma ressonância com o que o Hellinger trouxe para nós e chamou de boa consciência. Mas guardem esse termo boa consciência que nós vamos falar dele um pouquinho mais tarde. O que eu quero dizer para vocês é que esse conflito, ele não pode se tornar um pretexto para se obter uma vingança utilizando-se do sistema de justiça. Já passamos desse tempo da autotutela, de usar a força para fazer os direitos. De outro lado também, o Estado, né, quando assume para si
esse direito de dizer quem tem o direito, né, já não se torna suficiente, porque tantas e tantas vezes é resolvido esse processo, mas o distanciamento, a raiva, a briga continua. Então, precisamos também de outros meios adequados na resolução de conflitos. Então, nós vamos olhar também agora, dentro dessa abordagem, onde existem outros meios adequados de resolução de conflitos. Eu me lembrei como dizia o Remo Entemann, e ele tem um livro que ele fala sobre teoria de conflitos, e eu faço uma tradução livre aqui, que ele diz assim, olha, o sistema jurídico é um método violento e não pacífico de resolução das controvérsias. E violento porque recorre ao uso da ameaça e da força. Então, por isso também esse crescimento desses métodos autocompositivos, onde as partes têm esse protagonismo e podem construir esse desenho de solução para as suas inquietações. Isso tudo uma diretriz que está desde a nossa Constituição Federal, no preâmbulo, quando fala para nós que somos uma sociedade comprometida com a solução pacífica das controvérsias. E depois, em tantos atos normativos, o próprio Código de Processo Civil, né, a Resolução 125 do CNJ, que abriu as portas para essa política adequada de solução de conflitos. Então, veja que o Estado, né, resolver tudo já não se encaixa em nossa sociedade. Então, nós precisamos desse incremento realmente de meios adequados para resolver, para solucionar e ampliar o nosso olhar para além daquela pergunta: quem tem direito, quem tem razão? Né? E deixar para o judiciário apenas os casos em que realmente se torna necessária essa decisão judicial. E aí esses meios, eles vêm não só para desafogar o poder judiciário, diminuir o número de processos, mas como instrumentos efetivos de solução dos conflitos. O que nós percebemos é que também nessa justiça multiportas, nesses outros meios, nessas abordagens, também se entrega a justiça. Também se entrega esse valor justiça, que eu já vi o doutor Fernão, inclusive, falar sobre isso, sobre esse valor justiça. Eu sei que aqui nós temos muitos conciliadores, mediadores, posso dizer assim, operadores do conflito, né, para usar essa expressão mais ampla, que abarca juízes, promotores, advogados, procuradores, servidores, enfim, todos esses que compõem esse grande sistema de justiça e que já internalizaram em si também essa postura de resolução pacífica das controvérsias. E por isso que é importante reconhecer os elementos que integram o conflito e colocar algo em movimento em direção à solução, o que chamamos de trazer luz ao campo escuro do conflito. Então, quanto mais recursos esse operador do conflito possui, tanto mais ele pode alcançar uma solução adequada para aquela inquietação, não é? Por isso é preciso saber, assim, fazer, inclusive, dentro de um processo de mediação, conciliação, saber as perguntas, né, que é a maneira e é o instrumento que se tem para conhecer o que mais está presente nesse conflito, mas também essa presença desse terceiro que vai atuar como facilitador. E um papel importante é justamente a escuta, né? Escutar, a gente já escutou tanto sobre escuta ativa, mas é justamente você escutar ativa e profundamente. Inclusive os silêncios, que tantas vezes se traduz justamente uma comunicação de alma para alma. Então, nessa escuta, nós estamos presentes, disponíveis e respeitosos. Eu me lembro uma vez aqui no juizado de Botucatu, às vezes eu vou lá no atendimento e gosto de participar porque sempre recebo presentes, né? Ao servir esse outro que chega buscando algo dentro do sistema justiça. E uma senhora estava junto com a sua filha e ela veio para requerer um benefício previdenciário. E a filha dela estava tão inquieta ao lado dela, e essa senhora falava que estava com uma depressão profunda e que a profissão dela, ela era boleira, ela fazia bolo, né, uma confeitaria aqui, e ela falava assim que já há 6 meses ela não conseguia fazer mais nenhum bolo.
Desde que a mãe morreu, ela perdeu a razão de viver. E a filha, tentando erguer essa mãe, em algum momento só disse para ela assim: a senhora quer olhar para sua filha? Ela olhou assim, né? E ela: sim, eu olho para minha filha. Então olhe. Apenas se olhem. E as duas começaram a se olhar e se emocionaram. E logo depois que elas ficaram ali por pouco tempo juntas, né? E elas ficaram realmente juntas com o coração e emocionadas, essa mulher que estava ali pedindo esse benefício, que não conseguia mais fazer um bolo há 6 meses, segundo o relato dela, virou para mim e falou assim: ah, já sei, eu vou trazer um bolo para você. Então veja, como a nossa postura também contribui para que esse outro encontre algo por si mesmo, ainda que no silêncio. E quanto tempo, então, nós temos para investir num processo de mediação, de conciliação, utilizando desses princípios básicos da vida, desses recursos trazidos com a visão sistêmica? Isso realmente demanda muito tempo, né? Qual é essa postura desse operador do conflito e como alcançar essa conciliação? Ou indo um pouco mais além, como alcançar essa reconciliação? Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, mas agora eu quero adiantar algo. Esse ajudante, ele permanece centrado e ele não se distrai. Um ajudante que permanece centrado, não se distrai e vai direto naquilo que é o essencial. Eu vou passar para vocês uns slides só para ficar um pouquinho mais dinâmico. Deixa eu encontrá-los aqui. Só me diga se já está aparecendo, por favor, para vocês. Está aparecendo sim, Marcos. Tá? Ótimo. Então, eu deixo aqui também o meu contato e caso não consiga responder algo aqui, fiquem à vontade para mandar o meu e-mail. E quando nós falamos dessa visão sistêmica, eu queria então só trazer uma imagem sobre sistema para que a gente possa conversar um pouquinho, né? E definir, ainda que superficialmente, porque não é objetivo aqui, o que é sistema, o que eu vejo nessa imagem, né? O que vem à mente quando falamos de sistema? Talvez alguns olhem e falem, é um conjunto de elementos, né? Então isso sim, vários elementos, né? Várias partes, e essas partes que se interagem são interdependentes, né? E de algum modo organizadas. E claro que juntas elas formam um todo unitário, né? Com um determinado objetivo e cada um com a sua determinada função. Então veja que nessa visão sistêmica, um fenômeno não é analisado de uma maneira isolada, mas em conjunto com todos os demais elementos, porque estão interrelacionados e o que atua em um deles também atua nos demais. Essa é uma propriedade do sistema que o Ehrenfels fala, né? O todo é mais que a soma das partes. Então vamos ampliar essa nossa visão para verificar como o todo se forma através da conexão, da relação e da integração entre essas partes. No livro A Visão Sistêmica da Vida, né, o Capra ele diz para nós assim, olha, de acordo com essa visão sistêmica, um organismo ou sistema vivo é uma totalidade integrada, cujas propriedades essenciais não podem ser reduzidas às suas partes. Elas surgem das interações e relações entre as partes. Então, nós temos vários componentes que um afeta os demais. Hoje, nesse momento de pandemia, talvez isso ficou tão claro, né? Um evento do outro lado do mundo que afetou realmente a todos. E agora, qual é o aporte do operador de conflito dentro desse olhar sistêmico? Então, essa visão sistêmica que, inclusive, lá atrás, com o Bertalanffy, ele traz para nós um convite para olhar além da visão mecanicista, né? Além daquela visão onde o mundo é visto como máquinas isoladas, separadas e quantificadas, mas traz para nós justamente uma visão mais orgânica e integrada da própria vida, onde percebemos também a qualidade, né? Trazer para
esses relatos iniciais a complexidade. E aqui já vem justamente o pensamento complexo de Edgar Morin, quando ele fala para nós justamente assim, olha, reconhecer nessas narrativas iniciais a incompletude, e aí a possibilidade de chegar à ordem através daquilo que é complexo. Mas complexo não significa que está relacionado à complicação ou confusão, né? É trazer todos esses elementos que também interferem na resolução do conflito. Mas será que aquele relato inicial traz o necessário para a solução do conflito? Então, vamos permitir que essa visão seja ampliada para além dessa dualidade trazida nessa narrativa inicial. E aí olhamos na integração dessas relações. Olha, no enfoque sistêmico, é necessário incorporar, então, todos esses elementos importantes que atuam naquela relação conflituosa. E mesmo que eles não sejam reconhecidos à primeira vista, né? Mesmo que essas dinâmicas estejam ocultas. Porque se trata de uma abordagem integral desse conflito. E ao levantar essas dinâmicas que estão ocultas, nós vamos buscar justamente a melhor solução para você, a melhor solução para o outro e também para o próprio entorno. Essa é uma forma de atuar tanto na prevenção, na gestão e, quando for o caso, na resolução do próprio conflito. Também sobre isso, o Daniel Goleman fala para nós sobre esse foco triplo. O que é esse foco triplo? Olhar para o interno, quer dizer, estar alinhado com o nosso mundo interior, com o nosso propósito, com a nossa tarefa, com a nossa missão. E, além disso, também tem esse foco no outro, estabelecer essa sintonia com o outro, a empatia. E aqui já falamos também, dentro da visão sistêmica, em empatia sistêmica, olhar esse outro com todo o seu sistema e tudo que ele traz. E, além disso, o foco externo, um mundo mais amplo, que nos mostra justamente a maneira como os sistemas interagem. Então, o que é esse direito sistêmico, né? O direito sistêmico, então, se revela uma abordagem baseada nas leis sistêmicas apresentadas pelo alemão Bert Hellinger por intermédio das constelações familiares. Particularmente, eu tive a oportunidade de conviver com o Hellinger há algum tempo, e foi um presente na minha vida. O Hellinger era uma pessoa que estava sempre muito centrada, e eu dizia que o simples fato assim do Hellinger olhar, trocar esse olhar com você, como ele passava algo com que colocava nós mesmos em nossos lugares. E aí, 2013 foi a primeira vez que eu fui para a Alemanha, porque quando eu quis aprender sobre Familienstellung, que é a constelação familiar, eu quis aprender com a fonte, né? E hoje, quando nós falamos de constelação familiar, nós falamos de Bert Hellinger. E aí, depois de 2013, eu fui todos os anos para a Alemanha, para o México, e quando o Hellinger estava aqui no Brasil. O ano passado, evidentemente que não, foi o único ano que nós não tivemos esse encontro internacional presencial, por conta da pandemia, mas nos foi possível realizá-lo de forma virtual. E era interessante que muitas vezes as pessoas me perguntavam, nossa, mas você vai de novo para esse seminário? Quanto investimento, não é a mesma coisa? Definitivamente não se trata do mesmo. É claro que aquilo que foi permanece, mas abre espaço para o novo. E assim, cada seminário eu via que podia integrar algo novo, encontrar um lugar de mais serenidade. Sabe, o Bert, ele falava para nós assim, estamos um pouco mais completos. Aliás, era assim que ele respondia quando você perguntava, Bert, como você vai? Ele dizia, um pouco mais completo. A cada dia, um pouco mais completo. Então, depois o Hellinger também veio fazer seminários aqui no Brasil, e quando ele estava aqui no Brasil, eu acabei sendo convidado para ficar como voluntário, e talvez alguns de vocês que estejam aí já tenham visto que eu ficava ali como porteiro, abrindo as portas, né? E tempos depois eu fui perceber, né, quão significativo poderia ser uma tarefa tão simples, né? Abrir
porta para aquele participante entrar. São essas pequenas tarefas que também nos trazem tanto contentamento. E aí o Hellinger já dizia sobre isso, ele falava, olha, essa felicidade e essa harmonia que se alcança através do trivial, através do comum. Então, nas nossas tarefas, como é que estamos? Como enxergamos essas nossas tarefas dentro do nosso cotidiano? Realizamos dentro de um propósito maior? Encontramos esse sentido que também traz essa paz? Sabe por quê? Quem encontra esse sentido, quem encontra essa harmonia, mesmo em meio às dificuldades, não vive na luta, porque está bem consigo mesmo. Então vocês também podem imaginar um pouquinho das tarefas e, mesmo que simples, o que é que isso representa dentro de um contexto do sistema? Porque certamente ela tem impacto dentro de um sistema maior. Em alemão, o nome constelação familiar é esse aí, ó, Familienstellung. E aí eu queria já adiantar que Familienstellung não tem qualquer relação com esoterismo, astrologia ou religião. Hoje, caminhamos para denominar como a ciência dos relacionamentos. Né? Esse corpo que se forma também com a ciência. E aí, esse é o Hellinger. E o Hellinger, ele faleceu no ano de 2019. Ele teve uma trajetória, foi padre durante 25 anos, foi um missionário na África, né? Ali ele conviveu bastante entre a tribo dos Zulus, e depois ele retornou para a Alemanha. Mas lá na década de 60, o Hellinger, ele participava de grupos, e aí vamos imaginar que nós estamos numa época de segregação racial, mas ele participava de grupos onde tinham negros, brancos, ele mesmo, alemão, mestiços, né, católicos, protestantes, um grupo sem qualquer separação, onde todos poderiam ser vistos como iguais. E como é essa igualdade em meio, claro, às diferenças, à diversidade? Uma igualdade que olha para a essência do ser humano, que deixa cair todas aquelas velhas e conhecidas imagens para olhar apenas para a essência. Olhar para esse outro e permitir que esse outro possa ser exatamente como ele é. Dentro dessa realidade e com todo o seu sistema. Sabe, se você agora pudesse perceber justamente isso, como é se alguém olhando para você diz, olha, aqui você pode ser exatamente como você é. Que campo de possibilidades se abre nessa postura? E você pode ser exatamente como você é e com todo o seu sistema. E, por favor, também me permita ser como sou e com todo o meu sistema. Veja se essa é uma postura que nos aproxima e traz, inclusive, possibilidades de crescimento. Eu lembro que em um encontro, certa feita no INSS, um jovem falando de sistema, ele disse assim, mas como é que dentro desse sistema e eu levo tudo que é ruim desse sistema? E aí eu pedi para ele assim, eu não entendi direito a sua pergunta, vem aqui na frente. E ele foi vindo e justamente eu só apenas internalizei essa postura. Aqui você pode ser exatamente como você é e amar o seu sistema como ele é. E ele foi se aproximando, e quando ele se aproximou, a gente ficou ali um breve período, e ele disse assim, eu já não consigo perguntar aquilo que eu iria perguntar. Porque, profundamente, o que atua é, sim, você pode amar o seu sistema do jeito que ele é. E o Hellinger, já no início dessas dinâmicas de grupo, lá na África, que ele participava, o professor fez uma pergunta para o Hellinger que ele diz assim que foi fundamental na vida dele. Esse professor chegou para o Hellinger e disse, Hellinger, o que você sacrifica pelo quê? Ideais por pessoas ou pessoas por ideais? Se essa pergunta fosse feita a nós, olhando agora o nosso trabalho, a nossa profissão, onde estamos,
né? Talvez no início, quanto entusiasmo, como está agora? E como é? Pessoas ou ideais? Como essa relação está? Existe um equilíbrio? E o Hellinger percebeu que frequentemente ele tinha perdido de vista justamente as pessoas. E que na realidade proclamava uma moral que fosse válida para todos. E aqui, o ser humano voltou a ser o mais importante no olhar de Hellinger. Cada indivíduo, reconhecido justamente em sua individualidade, e assim mesmo pertencente a esse todo. Isso é olhar para o material humano. Né? Quando nós falamos de ondas renovatórias da justiça, olhar para esse material humano e falar em humanização da justiça e dos próprios profissionais do direito significa permitir também que cada um assuma aquilo que lhe é próprio, a própria responsabilidade. Porque justamente eu reconheço que ele é digno de arcar com as consequências dos seus atos. Cada um, dentro desse olhar sistêmico, segue conectado à sua própria força e também consciente da sua contribuição no próprio conflito. Para esses facilitadores, para aqueles que estão dentro dessa visão e desejam ajudar alguém com relação a algum conflito, saibam que essa ajuda ela é humilde, porque ela reconhece justamente que o outro também tem força, e eu respeito a dignidade desse outro. Aquele que vai prestar ajuda permanece no seu lugar e não ocupa uma posição do Salvador. Sabe, essa humanização, né, dos próprios profissionais do sistema de justiça necessária porque o conflito ele também traz em si a própria solução. Agora, para isso, nós precisamos sim olhar de forma mais ampla, mais profunda. Então, compreender, inclusive, esse aspecto transformativo que vem e acompanha dentro do conflito. Aqui, talvez, para os que trabalham com conciliação, mediação, são os modelos, não é, de resolução de conflito, quando nós falamos da negociação colaborativa de Harvard, quando nós falamos do modelo transformativo aqui de Bush e Folger, quando nós falamos do circular narrativo de Sarah Kolbe, não é essa a nossa proposta agora, mas esse também é um aspecto transformativo do conflito, e por isso que uma mediação, uma conciliação, vale a pena mesmo que não se obtenha um acordo, porque as partes conseguiram perceber algo novo e saíram daquele encontro transformadas. Com relação ao conflito, olha o que o Bert fala sobre conflito. Todo grande conflito termina em fracasso. Por que forçosamente fracassa? Porque nega o que é evidente e porque projeta no exterior o que só pode ser resolvido na própria alma. Com essa abordagem, nós somos convidados a nos observar, a assumir também a nossa parte nessa relação. Não se trata exclusivamente do outro, mas também de perceber a sua contribuição nesse mundo exterior, às vezes repleto de inquietações, e que reflete exatamente o que já está se passando dentro. O Hellinger, ele baseou todo o trabalho da constelação familiar, toda essa abordagem, em 3 leis sistêmicas: o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Veja que o pertencimento, ele diz assim, olha, todos que pertencem ou pertenceram à família têm o mesmo direito de pertencer. Na alma não se tolera exclusões. Na verdade, não se tolera sequer o esquecimento. Todos fazem parte. E essa necessidade de pertencer, intrínseca a nós, ela remonta aos primórdios, né? Para quem gosta de uma literatura mais moderna, o Harari fala isso naquele livro Sapiens, né? O quanto a cooperação entre os integrantes de um grupo promoveu a própria sobrevivência. Foi assim que nós, inclusive, o Homo sapiens, nos destacamos, né? Ele diz, dos chimpanzés. Essa era a nossa capacidade de estar em grupo, de cooperar e de sobreviver. E, efetivamente, pertencer a esse clã familiar
Era uma questão de vida ou morte. Então, olha, todos os membros de uma família têm o mesmo direito de pertencer. E qualquer exclusão gera graves consequências no sistema, frequentemente com efeitos para as próximas gerações. Sabe, é como se você não pudesse sustentar aquela premissa de que, assim, eu sou melhor ou eu tenho mais direito de pertencer à família que você. Porque justamente isso se transforma em uma arrogância moral que cede espaço a uma outra consciência, a uma consciência que vela justamente para que todos tenham esse mesmo direito de pertencer reconhecido. Todos pertencem igualmente. E se houver alguma exclusão, aquele membro mais novo do sistema vai ser justamente assim capturado para vivenciar algo daquele que foi excluído. Ou seja, ele passa a fazer exatamente como excluído e repete o comportamento dentro do sistema. E por que faz isso? Faz isso por um ato de amor. Mas esse amor é um amor que nós falamos de um amor cego, porque perpetua a dor e sofrimento no sistema. Dentro da constelação familiar, nós vamos em busca desse amor claro, que inclusive pode nos separar, onde cada um vive o seu próprio destino. Então, por sua vez, né, quando esses membros do sistema, eles recuperam o seu direito de serem acolhidos, aí esse passado realmente pode ficar no passado. E aqueles que vieram depois seguem, inclusive, abençoados. Sabe, é o que ocorre quando nós olhamos para essa história e podemos dizer: eu vejo todos vocês e levo todos vocês no meu coração. Olhar para tudo isso que se passou e que veio lá de trás, para todo esse amor que começa lá atrás, que atravessou gerações, que atravessou os seus pais, chegou até você. E você olha para todos eles e reconhece essa história do jeito que foi. E agora eu levo cada um de vocês no meu coração. E porque nós pertencemos, atua justamente em nós essa consciência pessoal. O que é necessário para continuar pertencendo a essa família ou grupo? Porque dentro desse grupo existem normas, existem valores, existem regras. E lembra que eu falei da boa consciência lá no começo? A boa consciência é justamente assim: estou de boa consciência quando faço exatamente aquilo que o grupo espera de mim, quando observo essas normas desse grupo. Agora, a boa consciência também pode acabar por retirar, de certo modo, a nossa liberdade, já que ela também nos distancia dos outros grupos, como se as normas, os valores, as informações pertencentes aos outros grupos não fossem boas o suficiente como existem no meu grupo. E aí é que vem algo interessante quando o Bert fala também da má consciência, transpor esses limites do sistema, fazer algo também um pouquinho diferente com a bênção desses que vieram antes. E para fazer esse algo diferente, eu faço com muito respeito e humildade, porque eu reconheço a história e peço a permissão para ultrapassar essa boa consciência e seguir um pouquinho diferente. E aí, quando ultrapasso também essa boa consciência, encontro algo maior, encontro um amor maior, encontro talvez também uma grande paz. Essa boa consciência, quando é ultrapassada, também permite conhecer esse grande amor que vai além do bem e do mal, que vai, inclusive, além dos grandes conflitos. Então, essa é a consciência pessoal. E aí, na consciência coletiva, aquilo que eu disse, essa consciência do grupo, do sistema, que vela para que esse sistema, todos tenham o seu direito de pertencer reconhecido. E ainda o Bert vem e fala para nós assim, mas existe uma consciência ainda superior, espiritual,
né? E nessa consciência espiritual se olha com amor e benevolência a todos. Aqui já não existe aquilo, o meu Deus, o teu Deus, e nem preciso recorrer à minha consciência para justificar as minhas atitudes, mas sim, todos estão aqui a serviço de algo. E essa benevolência existe em mim, em você e em todos nós. A segunda lei que o Hellinger traz para nós é a hierarquia. E a hierarquia é justamente assim, definida pela precedência no tempo. Isso se aplica às famílias, às organizações, é determinado pela ordem de chegada no sistema. Quem chegou antes tem precedência. O tempo é o critério cronológico que define isso, e aqui é onde nós encontramos o nosso lugar no sistema. O nosso lugar é justamente aquele lugar em que eu tenho a força, a minha força. Isso não significa que quem chegou depois é pior, mas sim que ele tem o seu próprio lugar. E dali ele pode exercer o seu melhor. O Hellinger dizia assim, olha, compreender a ordem é sabedoria, e segui-la com amor é humildade. E a terceira lei é o equilíbrio. Esse equilíbrio nas relações. Então, para que exista harmonia nas relações, é preciso haver esse equilíbrio entre o que se recebe e o que se dá. O Hellinger usa essa expressão tomar, esse receber, não é um receber passivo, mas sim um tomar em que você recebe aquela dádiva, aquilo se incorpora dentro de você internaliza isso e coloca em movimento. A partir de agora, você também faz algo de bom com esse presente que você recebeu. Colocar em movimento aquilo que você recebeu. É esse fluxo, né, do dar e do receber que vem de cima para baixo, né, desse antes para o depois, de acordo com o tempo. Então aqui, um belo exemplo é justamente assim, olha, como eu posso tomar tudo que vem dos pais, porque justamente eu cheguei depois deles, e nessa relação eles têm precedência, eles estiveram nessa história anteriormente a mim. Então, como é olhar para os pais da forma como eles são, e deixar cair as imagens, deixar cair as expectativas, deixar cair aquilo que eu acredito que deveria ter recebido e ainda não recebi, né? Renunciar essas velhas imagens e olhar apenas para a mãe, olhar apenas para o pai, nessa aproximação. E não importa se estão vivos ou mortos, você pode fazer isso todos os dias. Mamãe, eu recebo tudo que vem de você. Papai, eu também recebo tudo que vem de você. Eu me alegro com a vida que recebi de vocês. Essa vida que eu recebi foi o meu maior presente. E eu não sei se essa frase é da Sophie Hellinger, a gratidão é a chave que abre todas as portas, mas eu escutei dela. Então é justamente ser grato por tudo isso que nós recebemos dos pais. E também ser grato por aquilo que não recebemos, que acreditamos que ainda deveríamos receber. Então essa visão sistêmica aprecia esse pedido formulado pelas partes em toda a sua extensão e profundidade, né? Fortalecer essa humanização, garantir esse acesso integral à justiça, inclusive valendo-se de outros mecanismos, de outras abordagens, né, nessa integração e comunicação entre as ciências. Aqui nós temos, né, a justiça restaurativa, a comunicação não violenta, se valer desses princípios comuns, né, porque precisamos observar essa lide sociológica, a relação entre os indivíduos. Isso pode dar ensejo a um caminho de composição muito mais criativo e efetivo. É, de certo modo, esse escutar, deixar a vir à tona esses interesses que estão subjacentes. Humaniza o próprio conflito, porque permite que as partes possam olhar esse conflito com profundidade e, consequentemente, também caminhar para uma solução bem mais profunda. E claro que alguns conflitos muitas vezes nascem ou são incrementados no próprio processo, né?
E que alegria também ver tantos profissionais se interessando por essa visão sistêmica, pelo direito sistêmico. Por exemplo, os advogados, né, que são aqueles que ali por primeiro recebem essas partes e já incorporaram na sua atuação profissional essa visão sistêmica, essa visão mais ampla das relações humanas, onde cada um permanece no seu lugar, com as suas questões, né, sem projeções daquilo que pertence ao próprio sistema, ou mesmo de eventual transferência de carga emocional para o próprio processo. Não é à toa que hoje nós temos bem mais de 100 comissões de direito sistêmico entre as OABs, né? Então veja como essa abordagem também ganha contornos em todo esse sistema de justiça. E olha, se nós temos diversos tipos de conflitos, é claro, nós precisamos de maneiras diversificadas para promover a solução desses conflitos. O processo judicial, quando nós olhamos todos esses conflitos que são trazidos, ele não se trata de uma inquietação isolada, porque cada ser faz parte de um grande sistema e também atua em nome desse sistema. E aqui vem essa chave, ainda que inconscientemente. E quando nós utilizamos dessa abordagem é justamente trazer aquilo que estava oculto e identificar essa dinâmica para a nossa consciência, para que a partir daquilo que foi revelado você possa tomar a sua decisão. Então, Familienstellen auxilia a identificar onde de fato a questão se apresenta, aonde está a raiz do problema. Né? E nós também, como operadores de conflito e como aqueles que utilizam dessa visão, nós também olhamos para os nossos próprios pontos cegos. Nós também crescemos com a constelação familiar. Trazer essas leis sistêmicas da vida para a atividade jurisdicional, que são verdadeiros princípios básicos da vida mesmo, oferece maior chance de pacificação. Todos são vistos, né? Todos são lembrados. Então, o que se propõe é justamente a aplicação do direito sistêmico ancorado nessa ciência dos relacionamentos. Né? Uma abordagem dentro dessa interdisciplinariedade das ciências, né? Dos diversos tipos de saber. Como eu disse aqui, tantos componentes desse grande sistema de justiça e desses meios adequados de solução de conflito, onde nós podemos trazer aqui já para a nossa realidade o que eu disse da justiça restaurativa, da comunicação não violenta. Então, falamos de um direito que reconcilia, um direito que promove harmonia, reconexão e paz. Em uma esfera mais profunda, une o que anteriormente estava separado. Né? Um direito que fomenta uma nova postura. Se falamos de relações sociais, narrativas, experiências, nós falamos de uma nova postura também diante da vida. Não é que agora, quando eu atuo como constelador, eu me invisto do manto do constelador e ali eu tenho poderes de resolver conflitos. Mas não, é uma postura diante da vida que se internaliza. E, mais uma vez, por isso que eu digo, assim também nós crescemos com essa abordagem. Porque enxergar esse conflito com tudo o que ele traz, e dentro de uma postura de como ajudar, né? Como essa reconciliação pode ser alcançada. E muito frequentemente me falam assim, reconciliação, você buscar algo no outro. Não, eu estou falando de reconciliação consigo mesmo, reconciliação com o próprio ser. E, quiçá, a partir dessa reconciliação, algo também toca e chega nesse outro. Eu me lembro de um exemplo que eu também estava lá no atendimento e que me tocou bastante, até eu comentei recentemente em um encontro, que uma senhora ela estava pleiteando um benefício previdenciário e ela foi buscar o resultado do laudo médico, foi desfavorável, ela estava realmente muito descontrolada no setor e ela gritava, ela chorava e eu estava ali e fui atendê-la. E eu peguei o processo dela, eu abri o processo dela, e ela falava, ninguém me escuta, ninguém me ouve, ninguém me vê, ninguém faz nada por mim.
E isso aos prantos e aos gritos, né? E eu tinha olhado o processo dela e vi que ela estava numa situação delicada e ela falava assim: agora vocês vão ver, porque agora eu sei exatamente como eu devo fazer para me suicidar. Agora eu sei pegar a veia certa. Então, o que fazer numa situação assim? E eu me perguntava: o que é que eu posso fazer para ajudar? Perguntava para mim mesmo. E assim, ofereça a sua presença, porque já não tenho imagens de solução. E eu preciso justamente abandonar essa imagem do que eu acho que é a solução para ela, ou o que é pior, olhar com dó para esse outro que se apresenta, porque nesse sentimento de dó nós não ajudamos. No sentimento de pena não se ajuda. Distancie quando você cai nesse sentimento de dó, porque você não reconhece justamente essa dignidade do outro de lidar com aquilo que é próprio. E ela continuou falando, e em algum momento ela disse assim: vocês não sabem o grito que tem dentro de mim. E ela ficou me olhando, e eu falei para ela: olha, dona Neide, eu vejo a sua dor, e todas as vezes que a senhora não tiver vontade de sair da cama, que a senhora não quiser fazer nada, a senhora diga simplesmente assim: por favor, querida mamãe, faça isso como um exercício. Ela foi se acalmando imediatamente, né? Aquelas lágrimas, ela veio só uma lágrima já bem discreta, e ela ficou prestando atenção. Perguntei com quem ela morava, ela disse que só morava com o marido, e disse assim: ninguém mais me aguentou, apesar de que minha mãe e meu irmão moram na mesma cidade, faz anos que não os vejo. Eu falei: mas faça isso. Faça como essa postura interna. Não necessita fisicamente disso acontecer nesse momento, mas internamente a senhora diz: por favor, querida mamãe. E ela falou assim, depois de um tempo eu peguei, fiz o processo dela, falei que ela podia trazer outros laudos ali, e ela voltou depois de uns 15 dias, e eu estava de novo lá no setor de atendimento. Ela veio na minha mesa, ela estendeu a mão, ela disse assim: eu fiz o exercício. E para mim foi como mágica, porque o meu irmão me ligou e dizendo que queria comer o pão que eu sabia fazer. Ela até brincou, falou: não, você já tem a receita. Ele falou: não, eu quero comer o pão que você sabe fazer. E ela falou assim para mim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas na sexta-feira santa eu estava com minha mãe e com meu irmão dentro da minha casa. Veja, postura que conecta inclusive esse outro à sua própria força. De alguma maneira, ela se reconectou à força da vida. E ali, eu sei, o suicídio não tem mais chance. Talvez ela até precise de um benefício previdenciário por um breve período, mas algo maior também ela conseguiu por si mesma. Quem trouxe para nós a constelação familiar e essa aplicação dentro da justiça foi o magistrado Dr. Sam Stort. E o Sam diz isso para nós: olha, só há direito quando a solução traz paz e equilíbrio para todo o sistema. Então, nós, dentro dessa visão sistêmica, olhamos para esse caminho fenomenológico que o Bert nos apresentou, observar esse fenômeno, deixar vir aquilo que apresenta, sem medo, né? E também desfazendo dessas imagens pré-estabelecidas, porque nós já nem sabemos como ajudar. Mas ainda assim, podemos nos expor àquilo que se apresenta. E aqui, essa fenomenologia se apresenta nesse contexto mais amplo, né? E não há necessidade desse desejo de querer provar algo ou impor algo diferente à realidade, mas justamente se ajustar a esses fenômenos sem qualquer julgamento, respeitando essa história e esse destino do outro. Aqui, a nossa parte é ter esse olhar respeitoso, esse olhar que, de certa forma, se faz esvaziado. É através da compreensão desse caminho, vem para nós uma outra forma de agir. O direito sistêmico, só para eu terminar aqui, porque eu estou vendo que meu tempo está acabando. O direito sistêmico, então, ele olha para toda essa história, né? E reconhece essa história
E justamente porque essa história foi dessa forma é que nós também podemos estar aqui hoje e apresentar algo um pouquinho diferente, ou que se complementa e que olha para esse ser humano, né? Essa história que se integra e que talvez tenha a permissão de prosseguir um pouquinho diferente em reconhecimento à humanidade de cada ser humano. Eu deixei para vocês aqui justamente esse final, uma esperança, né? E desde o começo que eu falei, procure sentir no seu corpo, então procure sentir também isso no seu corpo. Quando nós podemos dizer, se há esperança, a vida pulsa, o coração se abre, abranda e aquece. E o corpo silenciosamente recebe, movimenta, toma a vida, sente a força e se alegra. Irradia o belo, vive e permite ser levado na pulsação do amor. Meus queridos, muito obrigado. Desculpe se me excedi. Dr. Fernão, devolvo a palavra. Não se excedeu, não, Marcos. Você, com a responsabilidade que a consciência nos traz, cumpriu o seu horário como combinado, respeitando a todos os participantes e trazendo ensinos muito significativos para todos nós que estamos aqui reunidos para aprender o caminho em direção a nós mesmos, o caminho da transformação anímica, a transformação dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, o caminho que vai proporcionar o encontro com a verdadeira essência, com a força que existe em cada um de nós. Queria parabenizá-lo pessoalmente, como seu amigo, companheiro de caminhada, de despertar, né, das nossas consciências. E gostaria de cumprimentá-lo em nome de todos os organizadores do evento e dos participantes, porque foram muitos os comentários no chat, muitos elogios, agradecimentos. Tivemos perguntas também, que eu peço licença para trazer nesse momento, algumas delas. Antes disso, Marcos, me tocou muito alguns pontos da sua exposição, poder ouvir falar nas ondas renovatórias da justiça. São essas ondas que estão trazendo uma nova consciência de relação, de relações, uma nova consciência de convivência humana entre os seres humanos e dos seres humanos com o meio ambiente, com a natureza, da qual nós fazemos parte. Falar na humanização dos profissionais do sistema de justiça. E esse curso de capacitação vem sendo uma oportunidade incrível para o nosso aprendizado e para a nossa humanização. Palestras riquíssimas. E essa sua palestra de hoje vem trazendo um nível ainda mais alto para esse curso de capacitação. Eu levo cada um de vocês no meu coração. Isso depois de reconhecer toda a contribuição de toda a nossa ancestralidade, que não é nossa, mas é de todos nós. É do todo, né? Se cada um de nós conseguirmos chegar no nível de consciência de cumprir nossas responsabilidades profissionais, familiares, né, sociais, com esse grau de consciência, olhando para cada irmão, para cada irmã, e dizendo, no fundo do coração, eu levo cada um de vocês no meu coração. Nós vamos conseguir contribuir com a construção de uma nova humanidade e de um novo mundo que está sendo construído aqui e agora, nesse momento. Somos nós que vamos construir um novo mundo. Não vai vir ninguém, um herói, um mártir, não vai vir ninguém
de outro planeta para resolver essa história que é nossa responsabilidade. Somos nós que vamos fazer essa transformação acontecer, Marcos, e você vem fazendo essa transformação acontecer, porque essa sua mensagem, ela vem sendo semeada em todos os cantos do país, por você e por muitos outros irmãos que vêm se dedicando, irmãos e irmãs que vêm se dedicando à difusão e disseminação do direito sistêmico e das constelações familiares. E o exemplo que você nos deu da enorme quantidade de subseções da OAB, né, já com uma comissão específica em direito sistêmico. Eu gostaria de deixar um abraço muito especial para nossos amigos estimados, o Júlio César e a Rosane Ricardes, que trabalharam conosco lá em Coxim, nossa tão querida Coxim, no Mato Grosso do Sul, que estão acompanhando a palestra de hoje e se manifestaram no chat. Cumprimentar também o colega Rui Costa Pereira, que é servidor de Três Lagoas, e mencionou com muito carinho, né, algumas memórias que ficaram lá com a nossa passagem, né, Marcos? A Luciana Goulart também comentou com muito respeito e admiração o seu trabalho na direção da subseção judiciária de Botucatu, no juizado de Botucatu. Também tivemos muitos outros comentários e elogios, e a organização do evento vai repassar para você, Marcos, para você poder ter acesso e fazer contato com os colegas, né? A Cristiane Bertoncini, Luiz Carlos Vinturini, Juliana Cachique, a própria Rosane deixou um comentário, Flávia Sampaio Nogueira, Delmira Dias, Cristina Nascimento, Thaís de Campos do Couto, Rosana Ferreira Lima, Mariana Arruti. Enfim, temos perguntas também, Marcos, e vou trazer algumas delas para que você possa nos auxiliar. Marcos, pergunta da Camila Godoy. Será que há alguma particularidade no olhar sistêmico quando tratamos de ações que envolvem direitos coletivos, como, por exemplo, as ações civis públicas? Bom, o direito coletivo já tem essa particularidade do coletivo, né? Então, nós olhamos também para esse coletivo, olhamos para a coletividade. A pergunta dela ficou um tanto quanto ampla, não sei se tem algum caso específico com relação a isso, mas dentro dessa coletividade, qual é o serviço? Qual é a atividade e serve a quem? Então, nós olhamos para essa coletividade e a que serve essa coletividade. Se eu pudesse deixar algo para ela nesse momento, o que realmente me toca nesse instante é: olhamos para o serviço que presta também essa coletividade. E se olhamos para esse serviço, olhamos também para essa própria coletividade que tem uma tarefa, que tem uma função. Agora, não perder de vista qual é esse propósito, qual é esse serviço, qual é essa fonte geradora dessa coletividade. Grato, Marcos. Tem também trazer uma segunda pergunta para a gente poder concluir, mas as perguntas vão ser repassadas para você, Marcos, se você puder, dentro das suas possibilidades, estar respondendo para os colegas. Como se dá na prática do dia a dia a aplicação das constelações familiares na justiça? Pergunta de Juliana Cachique. Eu estou fazendo uma adaptação aqui para a palestra. Por favor, Marcos. Tá. Muitas vezes as pessoas têm em mente a constelação em sua forma tradicional, ou seja, a utilização de representantes, né, para determinada questão. Agora, isso é uma possibilidade. O Dr. Sam Storch, por exemplo, o que ele fazia inicialmente? Ele fazia workshops de constelação familiar
antes de mutirões de conciliação. E aí se percebeu um alto índice de conciliação quando uma das partes comparecia ou quando as duas partes compareciam, o índice era ainda maior. Agora, Juliana, né? Não é apenas dessa maneira, e por isso eu falei aqui também de postura. É justamente você internalizar uma postura onde você seja realmente um facilitador na resolução de conflito. As possibilidades são diversas. Um magistrado pode, em uma audiência, utilizar desse conhecimento e dessa visão, inclusive para perceber qual é essa dinâmica oculta e como ele pode agir. Às vezes, como eu disse, no essencial, uma frase basta e movimenta todo aquele sistema. Veja como tocou em alguns de nós quando fala assim, eu levo vocês no meu coração. Uma frase. E de repente nessa audiência tudo muda. Todo aquele conflito e aquele ambiente hostil pode dar espaço a um processo bem mais dialógico. Então, como eu apliquei lá na frente, no atendimento, de uma postura sistêmica. Quando se fala em constelação familiar, família Stelling, o que me vem à mente também, em primeiro lugar, é justamente essa postura que adotamos perante a vida. E assim, nós também conseguimos caminhar sendo esses facilitadores na resolução de conflitos. Muito bom, Marcos. Tem mais uma pergunta que acho que vai atender a muitos de nós que estamos aqui muito interessados no conteúdo que você está trazendo, Marcos. É a pergunta da Rosane Ricardes, lá de Campo Grande, né? Nossa amiga, colega, competente, servidora pública, muito competente. Como trabalhar a visão sistêmica, transformando os grupos, as equipes de trabalho, para que se tornem mais integrados? Ou seja, como trabalhar a atividade meio, né, a construção de equipes saudáveis, de relações saudáveis nas nossas equipes de trabalho? Rosane, ótima pergunta. Rosane, deixa um abraço aí para a Rosane, né, colega de trabalho, e todos os demais que estão aqui. Um prazer, uma honra estar junto com vocês. Justamente, Rosane, em um evento que esteve no CJF, em 2018, eles reuniram projetos do Brasil inteiro de como estavam aplicando a constelação familiar. Eu fui convidado para falar como aplicar a constelação familiar dentro desse ambiente interno, dentro dessas relações internas, né, na instituição. E o que eu digo para você é assim, olhamos para as leis. Olhamos para as leis que o Hellinger traz para nós, porque essas leis, elas aplicam tanto no ambiente familiar, tanto como no ambiente empresarial e institucional. Em nosso ambiente de trabalho, também existem essas hierarquias, também existe o pertencimento, também cada um tem o seu lugar. Agora, tantas vezes, o que acontece? As pessoas estão fora do seu lugar. E aí, quando alguém está fora do seu lugar, existe muita inquietação, existe inclusive desrespeito, porque só temos força quando estamos no nosso lugar. Então, cada um deve olhar para o seu lugar e para a sua tarefa dentro do seu trabalho. Se o magistrado sai do seu lugar, alguém vai querer ocupar esse lugar. Se o diretor sai desse lugar, alguém vai querer ocupar esse lugar e outros não vão permitir isso. E aí vai virar uma desordem e vai trazer muita inquietação para todo esse sistema. Então, a melhor forma que eu posso falar para você de uma maneira geral nesse momento é: levamos as leis também para as ambiências internas da instituição ou da empresa ou, né, de todas essas associações, e isso funciona em todos esses lugares, com algumas diferenças. Por exemplo, a hierarquia na família pode não ser a mesma a hierarquia dentro de uma empresa.
E aí nós precisamos observar para isso, porque quem é o fundador dessa empresa tem precedência dentro dessa empresa. Mas aí já seria nesse âmbito empresarial. Mas só para dizer para você que nós podemos sim levar as ordens para os nossos ambientes de trabalho. Marcos, obrigado. Realmente são muitos comentários e os participantes cumprimentando você pela exposição, pela clareza, pelo conteúdo riquíssimo que você está trazendo, um novo olhar para os tratamentos dos conflitos, para tratar as relações humanas, e também valorizando o conflito como oportunidade de crescimento para todos. Não é? O conflito é algo natural na relação humana. O que não é natural é você tentar vivenciar o conflito de uma maneira violenta, muito menos solucionar o conflito de forma violenta. Isso não é natural, isso é antinatural. Então, justamente isso que nós estamos procurando aprender juntos, como tratar os conflitos de uma forma pacífica, de uma forma saudável, valorizando as oportunidades de aprendizado. Os colegas estão muito satisfeitos com a palestra, Marcos. Depois nós vamos chegar até você todas as manifestações, inclusive tem alguns colegas pedindo orientação de curso e possivelmente uma literatura, né? De qualquer forma, tem um comentário aqui da Tânia Lousada dizendo: Doutor Marcos, eu vejo você. E, para finalizar, Marcos, como você mesmo vem nos ensinando e disseminando os ensinos que nos foram trazidos pelo grande mestre Bert Hellinger, eu abro aspas aqui: a gratidão é a chave que abre todas as portas. Fecho aspas, e agradeço a você por estar abrindo mais essa porta de forma corajosa, diligente, consistente e estruturada dentro das ambiências da Justiça Federal aqui de São Paulo e Mato Grosso do Sul, do nosso Tribunal Regional Federal, da Terceira Região, e de todos os demais tribunais que têm a felicidade de ouvi-lo, né? Inclusive o CJF e as instâncias superiores. Ou seja, gratidão a você pelo trabalho de semeadura séria que vem fazendo para despertar as consciências para esse caminho necessário e urgente ao encontro de nós mesmos, da nossa essência e da prática efetiva da cultura de paz. Muito obrigado, Márcio. Queria só que você finalizasse com as suas palavras, depois a gente vai concluir, agradecendo a equipe de organização, os servidores, juízes e a todos os participantes que nos brindaram com a presença e seus comentários hoje, nesta noite luminosa para a história da Justiça Federal aqui de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por favor, Marcos. Eu que agradeço, doutor Fernão, que honra estar aqui, não é? Em casa, falando em casa, parece que a responsabilidade é ainda maior, não é? Mas eu sei que também estou aqui entre amigos. Agradecer toda essa equipe que me recebeu de forma tão calorosa, me senti tão acolhido mesmo aqui. Cada um de vocês que esteve conosco aí no YouTube. Eu quero agradecer à Justiça Federal por esse espaço, não é? Em alguns momentos já falamos na própria Justiça Federal, já fizemos evento com a doutora Monique, agradecer a doutora Monique lá do Mato Grosso do Sul, que também é uma entusiasta e leva essa postura adiante. O doutor Ronald, que é o magistrado que trabalha aqui em Botucatu, que permite, né, que possamos levar adiante também essa postura. Então, agradeço imensamente a cada um de vocês. Recebam o meu fraterno abraço e doutor Fernão também de uma maneira especial por essa jornada, por esse caminho, né, pelo que vivenciamos, que permanece, segue adiante e dá espaço para que esse novo possa surgir. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, Marcos, em nome de todos, que você continue esse caminho de plantio, né, da boa semente, e essa boa semente está destinada a florescer nos corações de todos nós. Você bem lembrou o trabalho da nossa colega, a juíza federal Monique, lá no Mato Grosso do Sul, um trabalho muito dedicado, muito comprometido também, e agradecer ao Dr. Ronald, que é o juiz titular do juizado de Botucatu, e que
é um parceiro, né, nosso nessa caminhada. Forte abraço a todos, uma boa noite. O evento vai ficar gravado no canal da Justiça Federal de São Paulo no YouTube. E o Marcos também está à disposição de todos, com certeza, né, Marcos, para contribuir, mesmo com o e-mail que foi trazido no início da exposição. O Marcos é servidor aqui da Justiça, então não vai ser difícil achar o e-mail dele no Grupo WISE. Forte abraço a todos, uma boa noite, muito obrigado.